Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor no texto que a gente leu durante a liturgia do Evangelho de João. Esse é o texto do calendário litúrgico de hoje e a gente vai meditar nesse texto de João 14, onde eu vou focar em apenas 2 versos. Nós lemos até o 31, eu vou focar nos versos 16 e 17 e eu vou ler para vocês agora, se vocês quiserem podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus, fale conosco. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, pela oportunidade de juntos aqui, como teus filhos, como família tua, bendizermos o teu nome e aprendermos da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor prepare os nossos corações para que possamos absorver as verdades deste texto e possamos assim aplicá-las, Senhor, na nossa vida, de modo que consigamos atingir um crescimento espiritual dia após dia. Pedimos que o Senhor tome cativo as nossas mentes, ó Deus, e fale conosco, pois oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das grandes invenções da humanidade foi a bússola, e ela foi inventada pelos chineses. 3 séculos antes de Cristo. E é curioso, porque como não tinha jornal nem internet, os europeus levaram quase 1.500 anos para usar a bússola nas suas viagens marítimas. Eles passaram esse tempo todo viajando no mar, olhando, na verdade, as estrelas, que era como o pessoal se guiava. Mas também teve um outro evento importante que aconteceu antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, que foi um evento de um grego chamado Ptolomeu, lá em Alexandria, que inventou uma coisa chamada latitude e longitude. O camarada mapeou a Terra com coordenadas. E aí, essas 2 invenções, aliadas aos mapas marítimos, na verdade foram as grandes alavancadoras da grande expansão marítima que nós lemos na história, aquela expansão além mar, né? Pessoas deixando suas pátrias em busca de terras novas, né? Basicamente, navegar é você ter pontos de referência, posicionamento de estrela, a rosa dos ventos, latitude e longitude e um mapa náutico. E os sistemas de navegação evoluíram a tal ponto que hoje a gente tem a bênção de ter na mão uma coisa chamada Waze ou Google Maps, que na verdade parte da premissa dessas invenções. Porque o nosso telefone, não sei se você sabe, tem dentro dele uma bússola e tem dentro dele um sistema de posicionamento global, um Global Positioning System, GPS, é isso que significa a sigla. E eu queria hoje falar sobre um GPS espiritual. Hoje o tema é o GPS espiritual. E esse tema, que eu queria dar como título, é Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Esse texto que a gente leu conta uma história de um momento em que os discípulos começavam a navegar num mar que eles ainda não tinham navegado. Nós estamos nesse momento final do ministério de Jesus, antes da sua paixão, da sua morte, da sua crucificação. Jesus partira de Betânia, estivera na casa de Lázaro, Jesus entrara em Jerusalém, aclamado e celebrado por uma multidão montado num burrinho, aclamado como rei, né? E ele pedira a seus discípulos que preparassem uma Páscoa. Acontece que esse seria o seu último jantar, a sua última refeição
com aqueles discípulos, um momento fundamental para Jesus passar para eles as instruções mais importantes que aqueles homens deveriam levar no seu coração para continuarem a missão. E é claro, meus irmãos, que na cabeça daqueles discípulos, esse cenário completo não estava muito claro. Não estava muito claro. Porque depois de Jesus andar 3 anos com eles, aproximadamente, ele começa a se despedir. Isso seguramente causou uma sensação estranha naqueles corações, uma certa insegurança, né? E Jesus ainda mais diz a eles assim: para onde eu vou, vocês não podem ir. Você confere isso lá no capítulo 13, no verso 33. E o que isso significaria? Seria a pergunta dos discípulos. Não é difícil imaginar, meus irmãos, que eles tenham de fato se sentido meio perdidos nessa história. Como assim? O nosso esperado rei de Israel, Messias prometido, vai partir? Vai para onde? Né? Vai nos deixar sós, sem nenhuma esperança de restauração, sem rumo, sem direção. E a situação é tão confusa que o próprio Pedro pergunta para Jesus a famosa frase: Domine quo vadis? Senhor, onde vais? Pedro estava assim, preocupado. Os 5 capítulos desse trecho que o reverendo Diego mencionou, que começam lá no capítulo 13 e terminam no 17, contam então esse momento onde Jesus começa a expor a eles essa história do final do seu ministério físico aqui na terra. E ele começa então a mostrar que aqueles irmãos tinham que de fato entender o que era o verdadeiro serviço do reino de Deus. E ele dá um exemplo. Ele faz aquela cerimônia do lava-pés logo na Páscoa, onde ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando que os seus discípulos, como seguidores, deveriam servir e não serem servidos. Jesus lhes ensina um novo mandamento: a amarem-se uns aos outros, assim como ele os havia amado. E os ensina que esse amor entre eles seria o maior testemunho de um discípulo de Cristo. O amor entre aqueles irmãos seria o maior testemunho dos discípulos de Cristo. No capítulo 14 que a gente leu, Jesus começa então a se despedir e ele os consola, falando de sua partida, dizendo então que na casa do Pai tinha muitas moradas, que eles não precisavam se preocupar, que ele estava indo então preparar lugar, mostrando que na verdade a vida não se limitava a esta vida aqui, mas transcendia tempo e espaço. E tudo aquilo também, como eu falei, não era muito claro na cabeça daqueles discípulos. Jesus havia ensinado que ele era o caminho para o Pai, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Meus irmãos, sinceramente, nos coloquemos no lugar desses homens. Era de fato uma palavra difícil de entender. E eles deviam seguramente estar assustados e atemorizados. Tanto é que Jesus, a gente acabou de ler, Jesus fala assim: não se turbe e não se atemorize. Aqueles irmãos estavam preocupados. E Jesus então os tranquiliza. Os tranquiliza trazendo essa palavra de que eles não ficariam desamparados, que ele rogaria ao Pai e o Pai lhes enviaria um ajudador, um outro consolador. E é nesse ponto que chegamos então nos 2 versos que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão. No verso 16, quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmão, Jesus solicita ao Pai como quem tem a mesma autoridade. Não é um pedido como o de uma oração feita por um seguidor seu, por um menor. É feito por alguém que tem o mesmo grau de autoridade que havia sido dada pelo próprio Pai. E isso só se percebe quando você olha a palavra usada nesse texto de Jesus, ou melhor, para todas as ocasiões em que Jesus
diz que pediu ao Pai, ele usa uma palavra, e todas as demais ocasiões que alguém pede a ele, ele usa outra palavra, dando a entender que ele tinha autoridade para fazer aquele pleito. Nós precisamos entender também que essa palavra que Jesus usou e que nós traduzimos como consolador não era uma palavra muito clara para aqueles irmãos, porque a palavra é o paráclito, é a palavra em grego, e ela não era muito clara, e eu vou dizer por quê. Ela foi usada 5 vezes na Bíblia inteira. Ela é usada 4 vezes nesse texto de João, e ela é usada uma vez na primeira carta, quando João fala que Jesus é o nosso paráclito, o nosso advogado perante o Pai. Então, não estava muito claro, eles precisavam entender o contexto daquilo ali. E é provável que a ideia do Espírito Santo de Deus como manifestação do poder de Deus existisse na cabeça daqueles irmãos, porque eles conheciam as histórias do passado, da antiguidade, dos juízes, as histórias relatadas nos Salmos, nos profetas, que falam do Espírito de Deus, mas eles não tinham entendido muito bem que história é essa do Paráclito. Jesus nasceu de Maria, nasceu de uma gravidez sobrenatural, de uma gravidez do Espírito Santo. Havia toda a história da manifestação do Espírito Santo, mas afinal, o que é esse Paráclito? A expressão Paráclito, ela na verdade, implica no fato de que não é uma ideia, e sim uma pessoa. Não é meramente um poder, mas sim alguém, da mesma forma que o Pai e o Filho são alguém, são pessoas. Um comentarista conhecido, chamado William Hendrickson, ele esclarece que quando Jesus diz outro consolador, não é que seja um consolador diferente. Jesus está dizendo, olha, eu vou rogar alguém como eu mesmo, que vai me substituir e que vai fazer as mesmas obras que eu faço. Quando a gente olha a origem dessa palavra Paráclito, nós encontramos e descobrimos que ela literalmente significa aquele chamado para ajudar, ou alguém que é chamado para estar ao lado de outrem perante ou durante a defesa perante um juiz, como se fosse o equivalente a um advogado de defesa. E exatamente esse é o contexto da primeira epístola de João, quando João fala que Jesus é o Paráclito. Pois bem, nós usamos a palavra consolador, ok? Muitos comentaristas acham que a melhor tradução seria auxiliador ou ajudador, mas o ponto é que Jesus sabia que os discípulos precisariam de ajuda para cumprir sua missão. E a promessa do Consolador deve ser entendida nesse contexto. Jesus estava preparando seus discípulos para a sua ausência, mas ele estava mostrando que também ele não estaria presente fisicamente, mas estaria presente em espírito, porque o seu espírito estaria ali, o seu espírito seria enviado. João 16, 7 vai dizer, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Meus irmãos, a grande notícia então, é que nós não estamos a sós, nós não estamos sem rumo na nossa missão. O Espírito Santo está conosco, está em nós, trabalhando conosco, trabalhando por nós, trabalhando em nós, e Ele sempre estará conosco, porque Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas é importante, irmãos, entendermos essa dinâmica da Trindade, ainda que seja algo apenas pela fé, porque, vamos combinar, entender Trindade não é algo simples, mas quando você lê as Escrituras, a dinâmica é a seguinte: o Pai está no trono, o Filho subiu aos céus e está à destra do Pai, e o Espírito Santo está conosco e em nós. Nós temos um auxiliador nos céus e nós temos um auxiliador na terra.
Deus fez morada em nós, meus irmãos. Deus faz morada em nós, faz morada na sua igreja e nos auxilia na nossa missão, na nossa jornada de vida. A presença de Jesus nas nossas vidas hoje é denotada pelo Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Mas João continua no verso 17, relatando o que Jesus disse, e Jesus continua dizendo: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, esse Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. E existe uma coisa chamada lógica ou silogismo, que funciona da seguinte forma. Jesus disse: eu sou uma pessoa, eu sou a verdade. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade? Agora ele diz: o Espírito que eu lhes envio é uma pessoa, e ele é a verdade. Qual é a conclusão desse silogismo? Eu, Jesus, e o Espírito somos um. O Espírito é a verdade em pessoa. Ele guia o povo de Deus ao reino da verdade, personificado em Cristo e em sua redenção. Cristo diz que o mundo segue a mentira de Satanás. Quando Jesus fala a respeito dos fariseus lá no Evangelho de João, um pouco antes, no capítulo 8, versos 44 e 45, ele dá uma palavra dura àqueles homens. Ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Um pouco mais adiante, Jesus vai dizer também, lá no capítulo 14, no verso 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem nada comigo. O príncipe do mundo, o príncipe que faz o mundo acreditar nas propostas dele. O mundo não possui então, meus irmãos, um discernimento espiritual, e ele falha em reconhecer a ação do Espírito Santo de Deus. Paulo nos ajuda quando ele escreve aos Coríntios, e ele explica que nós, lá no capítulo 2, versos 12 a 14, que nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, o mundo não pode receber o Espírito da verdade, no sentido de acolhê-lo no interior. Por quê? Porque o mundo está morto nos seus delitos e nos seus pecados. O mundo está longe de Deus, ele não tem condições de crer na verdade, a menos que seja operada uma regeneração, que é obra do próprio Espírito da verdade, que Cristo deixou no mundo. Na ordem da salvação, primeiro a pessoa é regenerada, depois ela se converte, e aí sim ela recebe fé, a fé para crer em toda a verdade. Paulo, quando escreve aos Efésios, ela diz: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, só se crê depois de ser regenerado. Não é assim que Cristo esclareceu para Nicodemos, dizendo: é necessário você nascer de novo para ver o reino de Deus, porque se você não nascer da água e do Espírito de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, há apenas um Espírito da verdade. Não há vários espíritos da verdade, como querem nos fazer crer em nossa sociedade plural, já que para o mundo a verdade é relativa. Não há. O mundo morto espiritualmente, ele endeusa a razão. Ele só acredita no poder do próprio homem e em sua capacidade de raciocínio.
Ele acredita somente na possibilidade de conhecer aquilo que é visível, inteligível e palpável, fruto da ciência e das experiências replicáveis. Mas para nós cristãos, só há uma base sobre qual toda a história se desenrola, e essa base é a nossa cosmovisão, que crê na criação, na queda, na redenção e na consumação. Mais ou menos assim, simplificando, Deus criou todas as coisas, o homem caiu do seu estado de graça para o pecado e assim morreu espiritualmente. Deus, por amor, redimiu o homem se fazendo gente e expiando a culpa do pecado na cruz, e por fim, Ele voltará para consumar a redenção, restaurando todas as coisas. Simples assim. Quando Jesus diz aos seus discípulos que o Paráclito estava com eles e estaria neles, ele estava justamente dizendo que o Espírito Santo, que é um com ele, que estava ao lado deles enquanto Jesus andava com eles, esse também continuará com eles, só que agora dentro deles. O Espírito estava com eles, mas agora dentro, porque Jesus volta para o Pai e pede que o Pai envie o Paráclito, que passaria a habitar nos seus discípulos. Só que isso demorou. Passaram-se alguns dias. Vocês se lembram do relato? Jesus foi assunto aos céus e ele falou para os seus discípulos assim: olha, melhor vocês esperarem até vocês serem revestidos de poder, fiquem em Jerusalém. Daquele dia até o dia de Pentecostes demorou um tempinho, ou seja, não aconteceu de imediato. Queridos, o meu ponto aqui é que era difícil entender o que estava de fato acontecendo ali. Essa foi uma novidade para aqueles discípulos, porque a história até o momento era de manifestações pontuais do Espírito Santo de Deus. O Espírito vinha, se manifestava numa pessoa, através de quem Deus queria agir, e depois o Espírito sumia, não se manifestava mais, ia embora. Era assim no Antigo Testamento, as coisas funcionavam mais ou menos assim, mas de agora em diante, depois que Jesus morre, ressurge e é assunto aos céus, o Espírito da verdade habitaria nos corações. Isso é novidade. Jesus estava preparando aqueles irmãos para que entendessem essa nova dinâmica. E aí, beleza, falamos, mas como que aplicamos isso na nossa vida? Primeiro ponto de aplicação: nós não estamos desamparados na missão, meus irmãos, nós não estamos desamparados. Quando nós lemos os jornais ou ouvimos as notícias, nos dá a impressão que nós estamos meio que à mercê da própria sorte da humanidade, né? O que eu quero dizer com isso é que nós estamos à mercê de um pensamento: o homem redime o homem. Nós vemos os esforços da humanidade em resolver o problema da morte, do sofrimento, da pobreza, da fome, do aquecimento global. Esses dias eu assisti uma entrevista de um dos maiores matemáticos da história, lá em Oxford, o senhor John Lennox. E ele foi entrevistado por um cara chamado John Anderson, a respeito de um assunto que é o assunto da atualidade, que é a inteligência artificial generativa. E aquele homem, então, ele explicou, ou ele estava fazendo uma comparação, de como que o homem quer, de fato, tornar-se Deus. E ele até faz alusão àquele livro Homo Deus, que é o livro do Yuval Harari, né, que foi quem cunhou essa expressão, onde o Harari, ele mostra que hoje há um esforço da fusão da engenharia genética com a tecnologia da transhumanidade para redimir a humanidade. Transhumanidade é um novo conceito de ser humano, é um ser humano meio cibernético, acoplado a dispositivos tecnológicos que melhoram a capacidade e a longevidade do homem, com engenharia genética, onde há manipulação de genes e você eventualmente elimina tudo que é doença. E ele está dizendo: os homens estão loucos, eles estão querendo de novo da alma de Deus, né? Como se tudo que o homem precisasse, né, fosse para resolver, para tirar a tristeza, era arranjar um tipo de droga para tirar a tristeza e acoplar a si mesmo um dispositivo para viver sem nunca mais morrer. Meus irmãos, o nosso auxiliador, o nosso ajudador, não é Elon Musk. O nosso
nosso auxiliador, o nosso ajulador é o Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar na jornada até os novos céus e nova terra. Nós precisamos contar com Ele para nos sentirmos plenos, para nos sentirmos alegres, cheios da presença de Cristo, firmes, confiantes, motivados, energizados. Nós somos do reino que não consiste em comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, dizendo isso. Ele também escreve, Paulo, dizendo que a nossa esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele, o Espírito Santo, é quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, diz Paulo. Em momentos de angústia, Ele intercede por nós. Quando nós não sabemos orar, Ele intercede por nós. Quando nós estamos com medo, Ele intercede por nós. Quando estamos em dúvida, Ele intercede por nós. Ele intercede segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo, meus queridos, é a fonte de todo amparo. Ele é o nosso ajudador. A minha pergunta para você é: você tem pedido este amparo diariamente ao Espírito Santo de Cristo? Você tem pedido diariamente a alegria que Ele prometeu te dar pela sua presença em sua vida, que jamais deixaria de existir, uma presença eterna? Mas há um segundo ponto dessa nossa reflexão e da aplicação desse texto. E eu quero dizer que nós fomos capacitados pelo Espírito na missão. Nós fomos capacitados pelo Espírito na missão. Jesus Cristo, já ressurreto, durante o tempo em que Ele esteve aqui, antes de subir para estar à destra de Deus, né, Ele determinou que os seus discípulos esperassem a promessa de serem batizados com o Espírito Santo. E Jesus lhes disse que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse, para que eles fossem testemunhas, tanto naquela região, até os confins do mundo. Meus irmãos, nós somos hoje as testemunhas. A missão está sobre os nossos ombros. Nós fomos capacitados para falar em nome de Cristo. Jesus mesmo nos disse no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 13, verso 11, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo Consolador, o Paráclito, que o Pai enviou em nome do Filho, nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que Ele falou. Jesus nos disse isso no verso 26, que nós lemos um pouco antes aqui. Nós fomos então capacitados pelo poder do Espírito Santo para executar essa obra que está sobre os nossos ombros e em nossas mãos. Nós somos capacitados com dons do Espírito Santo para servir a igreja e servir a comunidade. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre dons espirituais, ele diz que o Espírito Santo distribui os dons para um fim proveitoso. Ele faz isso conforme a sua vontade, como lhe apraz. Meus irmãos, eu sou de um tempo onde vivemos uma intensa controvérsia a respeito da questão do Espírito Santo. Eduardo lembra, e tantos aqui vão lembrar, que as pessoas começavam a dizer: não, o fulano não tem o Espírito Santo, o fulano tem que ser batizado com o Espírito Santo. Havia gente, e ainda há hoje, que diz: não, fulano só tem o Espírito Santo se falar numa língua estranha. Meus irmãos, era um equívoco a discussão, uma discussão sem propósito, completamente sem noção, completamente sem base, porque todo cristão possui o Espírito Santo, todo cristão foi batizado com o Espírito Santo, todo cristão recebe o Espírito Santo em seu coração para servir, para colocar a serviço da comunidade, da igreja, para exercer os dons. Nós não cremos nessa história, não há como sustentar essa história, de que só se falar uma língua estranha, a pessoa então tem o dom de línguas era o menor de todos, e é o que afetava apenas a pessoa, ou seja, era muito individual. Nós fomos capacitados com o poder para servir, sim.
E Jesus falou que todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Por quê? Porque creram no seu nome. Todos os que creram no seu nome foram feitos filhos de Deus e passaram então a ser a habitação do Espírito Santo e passaram então a ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14 e 16 nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, a nossa jornada aqui é desempenhada no poder do Espírito Santo, não é na autoridade de homem, não é na autoridade da igreja, é no poder do Espírito Santo. Mas é necessário que eu e você nos relacionemos com esta pessoa do Espírito Santo. Nós não vimos que ele é uma pessoa? Jesus não nos mostrou isso? Ele habita em nós e nós não podemos entristecê-lo, nós não podemos apagá-lo no nosso relacionamento. A minha pergunta para você essa noite é simples: qual tem sido o seu relacionamento individual com a pessoa do Espírito Santo? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo falando no seu coração? Você tem sentido a presença do Espírito Santo falando ao seu coração? Por fim, irmãos, a terceira aplicação é que nós não andamos sem direção. Nós não andamos sem direção. Irmãos, as nossas vidas têm rumo. Nós sabemos qual é a verdade e onde ela vai nos levar. Quem nos dá essa convicção é o Paráclitos, que dentro de nós nos convence dos nossos maus caminhos, nos direciona no caminho de Cristo. O Espírito Santo é o nosso GPS da navegação, o nosso GPS espiritual. Ele nos dirige e ele nos direciona a jornada. Ele nos aponta onde estamos espiritualmente. Ele fala para você: olha, meu filho, você precisa orar mais. Olha, meu filho, você precisa ler mais a Bíblia. Olha, meu filho, você precisa ser mais humilde. Olha, meu filho, você precisa parar de falar um dos outros. Olha, meu filho, você precisa atender para aquele necessitado que bate a sua porta todo dia. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. E nós precisamos ouvir, para entender onde nos posicionamos espiritualmente. Ele nos aponta onde nós estamos espiritualmente. O Evangelho de João, um pouco mais adiante, no capítulo 16, verso 13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Nós lemos o que Paulo escreveu, que nós, como filhos de Deus, nós somos guiados por Deus. Não pense que o seu barco está sem GPS. Não pense isso. Você pode ter esquecido de conectar o GPS na bateria. O GPS está apagado? É melhor você dar uma olhada lá nos cabos de conexão. Pode ser que esteja faltando algum cabo de conexão. Pode estar faltando até você ler o manual. De repente está faltando uma leitura do manual aí. Pode estar faltando ligar na energia do Espírito Santo. Pode estar faltando aquela conversa constante com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que eles deviam orar sem cessar. A gente tem que orar em tudo que é lugar mesmo, em todas as circunstâncias, na tomada de decisão, ao entrar na sala de cirurgia, antes de receber uma notícia ruim, andando pelo caminho, indo conversar com o chefe sobre a promoção, antes da prova difícil. A gente tem que orar o tempo todo, meus irmãos. Quero contar para vocês uma coisa pessoal. Eu oro quando eu nado. Eu nado lá, coloco lá o cronômetro, 50 minutos de natação, eu fico orando 50 minutos dentro d'água, não tem barulho, não tem ninguém falando comigo, o telefone não toca, o meu corpo segue lá igual um robô, nadando, e eu vou orando, vou lembrando. A gente tem que orar o tempo todo. Quando eu surfava, eu orava dentro da água, orava surfando o tempo todo. A gente tem que desmistificar essa questão. A gente tem que orar o tempo todo, no carro, no caminho, no engarrafamento, entendeu? Quando você está tomando café com um amigo do trabalho, a gente precisa estar conectado com o GPS espiritual. Então eu queria concluir lembrando a você essas 3 aplicações desses 2 versos de João. Primeira,
nós não estamos desamparados na missão. Segunda, nós fomos capacitados pelo Espírito para a missão. Terceiro, nós não andamos sem direção. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e que Ele permita que essa palavra desça ao nosso coração e nos convença e trabalhe em nós para que possamos servi-lo mais e melhor. Amém?